E aí galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Gatão de mamãe? Eu estou bem também, graças a Deus. De acordo com o governo, o decreto do governo, as instituições de ensino estão previstas para voltar a funcionar, a dar aula, a partir do dia 30 desse mês, ou seja, 30 de junho, tá bom? Então, o que é que eu falo a vocês? Fiquem bem atentos ao grupo do WhatsApp, tá certo? Porque qualquer novidade a gente vai estar comunicando a vocês, tá certo? Qualquer novidade a gente comunica a vocês. O secretário de saúde do governo disse que vai soltar um decreto exclusivo para as instituições de ensino, né? Se realmente vai começar dia 30, né? Se realmente vai voltar logo a funcionar, que eu creio que sim, tá certo? E como é que vai funcionar, tá certo? Então qualquer novidade a gente vai estar falando a vocês. Então a gente aí praticamente tem umas 4 aulas online, graças a Deus que está acabando, tá bom? Lembrando que essas aulas online que a gente teve, a gente vai ter presencial, tá bom? Não se preocupe, vocês não vão pagar mais nada por isso, tá bom? Na sala de aula eu vou combinar com vocês, se eu acrescento mais um dia ou se eu acrescento mais 1 hora de aula em cada aula, tá bom? A gente combina direitinho. Hoje eu queria ter essa aula presencial com vocês, tanto é que eu vou repetir essa aula novamente, só que eu vou repetir essa aula novamente com os periféricos na minha mão, ou seja, com as peças dos computadores, né? Você observa que a gente não está na nossa sala de aula, a nossa sala de aula é a outra, tá certo? Então a gente vai vir para essa sala aqui, que tem um pouco mais de espaço, não tem um computador para atrapalhar, e a gente vai montar, desmontar vários computadores, tá certo? E nós iremos conhecer de perto o funcionamento e cada peça, do que ela é responsável. Mas eu quero logo adiantar aqui, para vocês, o que cada uma faz, porque quando a gente for começar a fazer a usabilidade destas peças, a gente vai ter uma base muito grande. Como eu já falei para vocês em uma aula, a diferença entre software e hardware. Então, o que é hardware? Hardware é o material, tá certo? Hardware em português quer dizer equipamento pesado, tá certo? É a parte física do computador, ou seja, é um conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas que se comunicam através de barramento. Ou seja, hardware são as peças do computador, tá certo? Hardware são as peças do computador. Aqui, como por exemplo, eu vejo memória RAM, né? Uma placa de rede, uma placa de vídeo, que mais? Um processador, uma fonte de alimentação, é um hardware, tá certo? Ou seja, tudo que eu posso tocar no meu computador é um tipo de um hardware, né? É um equipamento físico, tá bom? Diferente do hardware, o software é a parte lógica do computador, tá certo? É a parte de programas, tá certo? E aplicativos, ou seja, tudo que eu não posso tocar no meu computador. Por exemplo, jogos, tá certo? Eu estou tocando aqui no slide. Não, eu não estou tocando no slide, estou tocando na tela, tá certo? Eu uso esse exemplo para você entender um pouco melhor. Então, software é a parte lógica, tá certo? É o conjunto de instruções e dados processados pelos circuitos eletrônicos do hardware, né? A gente vai ter essa aula, mas eu vou mostrar como é que o hardware entende que como é que o software entende que o hardware está falando, está querendo se comunicar, tá bom? Então eu vou mostrar a vocês como é que funciona. A gente vai ter uma aula específica para isso, pois esse conteúdo é um pouco gigante, tá bom? Então, esse é o interior do PC, tá bom? Primeiro, placa-mãe,
a placa-mãe, ela é responsável, né? Já está dizendo, né? Mãe, é a grande peça central do computador. Todos os equipamentos, todas as peças são interligadas na placa-mãe, tá bom? A fonte de alimentação, o cooler, né? O processador, que o pessoal troca, chama isso aqui de CPU, mas está incorreto, viu? E essa caixinha aqui, ó, se chama gabinete, isso é velho, né? Ah, minha CPU não, tá errado, isso aqui é o gabinete. CPU é o processador, disco rígido, que é o HD, drive de disquete, tá certo? Que a gente utilizava em disquete antigamente, né? CD-ROM e DVD-ROM, que a gente conhece como drive, ou leitor de CD e DVD do computador. As memórias RAM, tá certo? Que são responsáveis pelo armazenamento do programa, quando eles estão em execução, e placas diversas. Daí, dessas placas diversas, vem memória RAM, vem a placa de vídeo, placa de rede, tá certo? Vem essas placas diversas, tá bom? Então, ó, deixa eu descer aqui e vamos começar com fonte de alimentação. Primeiro, localizada dentro do computador, a fonte de energia recebe a energia elétrica na rede 110 ou 220 e gera as voltagens necessárias ao funcionamento dos chips, tá certo? E das diversas peças que formam o computador. Das diversas peças que formam o computador. Então, essa fonte aqui, ela é responsável, tá certo? Por mandar a energia para o seu computador, tá bom? Então, por exemplo, professor, o meu computador não está ligando, né? Não está funcionando. Eu aperto no botão de ligar e não acontece nada, não acende nenhuma luz, não acende nada, não acontece nada com o meu computador, tá certo? Então, quando o computador ele não liga, você tem que primeiro verificar a fonte de alimentação, tá certo? E eu vou ensinar vocês aqui, quando a gente voltar ao presencial, a desmontar completamente a fonte de alimentação. Eu vou ensinar vocês também a soldar os computadores, porque eu não tenho uma fonte aqui, tenho que buscar, mas se não mostrar aqui a vocês ela por dentro. Mas isso numa aula presencial a gente vai ver como é que funciona, tá bom? Então essa fonte de alimentação aqui, tá bom? Eu posso montar tirando todos os circuitos, soldando, a gente vai fazer isso, tá certo? E a gente vai ver como é que ela funciona de alguma forma. É claro que quando eu tenho um PC Gamer, a fonte ela tem que ser um pouco mais potente, tá bom? Eu não posso ter uma fonte de 100 volts, tá certo? Tenho que ter uma fonte de 530 no mínimo, né? Para ter um desempenho bom, tá certo? Então o computador não ligou, provavelmente, não estou dizendo que é o problema, mas provavelmente é a fonte de alimentação. O computador não ligou, não fez nada, primeiro, fonte de alimentação. É a primeira coisa. Se a gente for investigar, fonte de alimentação está funcionando perfeitamente, aí eu já vou quebrar um pouco mais a minha cabeça, tá certo? Pode ser o conector da placa-mãe, do botão power, que pode estar dando contato, pode estar sem contato, não está pegando na hora de ligar, tá certo? E daí a gente vai investigando. Mas nesse caso, a primeira coisa que a gente iria investigar seria a fonte de alimentação, tá bom, meus queridos? Não se preocupe, porque cada peça que eu vou mostrar a vocês aqui, a gente vai aprender presencialmente, tá bom? Beleza? Muito bem. Vamos lá, a placa-mãe, ó. A placa-mãe também é chamada de placa de CPU.
é a placa mais importante do computador, como já havia mencionado. Nela ficam localizados o processador e a memória, além de vários outros circuitos importantes. É preciso saber que existem placas de boa e de má qualidade. Isso eu vou deixar bem claro para vocês também na aula presencial. Placas de alto e baixo desempenho. Normalmente, os computadores muito baratos usam placas de CPU de baixa qualidade. Esse computador que você comprar bem fraquinho na Magazine Luiza, né? É claro que tem computadores, supercomputadores, né? Computadores gamer, como a gente chama hoje em dia, na Magazine Luiza. Mas o meu conselho a vocês é que não comprem PC gamer já pronto. Não comprem. Por quê? Porque sai praticamente o dobro, tá certo? Sai praticamente o dobro do que você comprando as peças. Então é melhor você comprar as peças e daí montar, fazer a montagem, tá certo? Então pagar só alguém por fora para fazer a montagem e ainda vale a pena porque vai sair mais barato, tá bom? E tem sites para isso? Tem. Depois eu indico também a vocês. Então a placa-mãe aqui, essa placa-mãe é um pouco antiga, a gente vai entender os barramentos da placa-mãe, tá certo? Essas placas aqui, placa de rede, de vídeo, local de memória RAM, local de CPU, tá certo? Que é o slot, tá certo? Da memória. Então a gente vai ver o circuito também integrado da placa-mãe, como é que funciona, tudo presencial, tá certo, meus queridos? Então, novamente, não se aperreie, tá bom? Processadores. Podemos dizer, de forma simplificada, que processador é o cérebro do computador. Ele executa os programas que estão na memória. Um processo moderno pode executar bilhões de operações por segundo. Os dois principais fabricantes são Intel e AMD. Eu não sou muito fã da AMD, tá certo? Eu prefiro o Intel, não que o AMD seja ruim. O processador é o chip mais importante. Normalmente mais caro do computador, tá certo? Então, deixa eu tentar explicar a vocês aqui. Deixa eu ver se encontro aqui uma parte aqui para eu poder desenhar. Aqui está a memória RAM. Aqui está o processador, não sei se dá para ver bem. E aqui está o HD, tá certo? Eu tenho um programa Y. Programa Y. O programa Y, enquanto ele está fechado, não está em execução, ele está no HD, tá certo? Quando ele sai do HD, quando eu o abro, ele automaticamente vai para a memória RAM, tá certo? Ele vai para a memória RAM. Ou vou botar outro programa aqui, o programa A. Quando eu abro o programa A, ele vai também para a memória RAM. Programa B. Quando eu abro o programa B, ele vai para a memória RAM. Então, como é que vai funcionar? Os programas estão aqui armazenados na minha memória RAM. E esse programa, ele vai e volta em milésimos de segundo para a memória RAM. Ele vai no processador e volta. Ou seja, enquanto o Y estiver aqui no processador, o B não vai poder ir. Por quê? Porque o Y já está lá. Ele só vai poder ser processado, o B, quando o Y voltar. Entendeu, galera? Então, o Y volta, o B vai. Quando o B volta, o A vai. E assim sucessivamente. Vamos supor que eu quero abrir agora o programa T. Veja que, visualmente e simbolicamente, não tem mais espaço, é ou não é? Não tem mais espaço na minha memória RAM.
O que é que vai acontecer? O programa não vai abrir, professor? Não. O programa vai abrir, tá certo? Só que, lembra do HD? O HD, galera, não serve só para armazenar arquivos, não. Nesse momento, quando a memória RAM está superlotada, além da sua capacidade de processamento, o HD vira o extensor da memória RAM, tá certo? Aí é o que nós chamamos de memória virtual. E essa memória, ela sai, esse programa, ele fica no HD, ó. E o que acontece? Abrir vários programas. Não foi para a memória RAM. O que é que vai acontecer? Ele pede auxílio do HD, pede um help me, olha, em inglês, help me. Ele pede o help me do HD, e o HD vira como se fosse uma extensão da memória RAM. Só que o computador vai ficar lento, tá certo? Parecendo um caramujo, um caracol, né? Então ele vai ficar muito lento. Tá certo, galera? Então não aguentou aqui, começou a ver. Então, aí como é que ele faz para fazer a troca? Ou seja, do T troca com o Y, troca de lugar, o Y volta, né? O Y vem para cá e o T vai para lá. E ele faz a mesma coisa, processa e volta. Processa e volta, tá bom? Se vocês não entenderam, voltem o vídeo, tá bom? 1 minuto, 2 minutos, e você vai entender como é que funciona. Lembrando que eu vou mostrar isso a vocês na prática, tá bom? Como é que funciona, vocês vão ver ao vivo e a cores. A memória RAM, né? Como eu já expliquei agora, já deu um spoiler, né, da memória RAM e seu funcionamento. O que é memória RAM? Módulo de memória. É uma pequena placa de circuito na qual existem vários chips de memória. Cada um desses chips pode armazenar milhões de informação, né? Aí é que eu falo a vocês. Depende da memória, certo? Tem memória de 1 GB, 2 GB, 3 GB, 8 GB. Né? Aí você adapta, bota 2 de 8, tá 16. Né? Então, aí a seguir, na memória ficam os programas que o processador vai executar. Lembra que eu falei que ela vai e volta, vai e volta? A seguir vem o processo de boot. Tá certo? Quem joga Free Fire é boot, menos eu, né? Que é o carregamento do sistema operacional, tá certo? Que já está na memória RAM, tá certo? Que quando a gente processa, ele dá o boot. Depois disso, outros programas podem ser copiados no disco rígido para a memória RAM e ser executados pelo processador. É aquela aula que eu dei a vocês, que eu fui desenhando aqui, e seu funcionamento, tá bom? Placa de vídeo. Né? Eu vou entrar com calma nesta aula de placa de vídeo, tá certo? São placas auxiliadoras, tá bom? Para quando você quer ter um desempenho um pouco maior no seu computador, tanto para jogar quanto para programas mais pesados, tá certo? Se você trabalha na edição de vídeo, edição de imagem, etc., você tem que ter uma placa de vídeo dedicada e realmente boa, para poder executar essas questões. Bom, placa de som, que ela já vem integrada no computador. Professor, muitas vezes meu fone não pega, então vai ter que trocar essa plaquinha aqui, ó. Tá bom? Você botou o fone aqui, não pegou mais, a gente vai ter que fazer a troca, tá bom? A placa de rede, tá certo? Se assemelha com essa placa, tá bom? Onde você sei lá, quer colocar um Wi-Fi integrado no computador, você vai ter que comprar uma placa dessa. Apesar que existem várias antenas USB, Wi-Fi, que vai possibilitar. Aqui, essa é uma placa de rede, tá certo? Ela vem a plaquinha e a antena, tá certo? Só que, como eu já havia mencionado há alguns segundos atrás,
porque já tem antena que é USB, você não precisa gastar mais dinheiro com isso, tá certo? E essa antena USB, ela custa em torno de R$10, no máximo estourando R$15, tá certo? No máximo mesmo. Então, ó, placa de rede, aqui, no caso, o WLAN e aqui o wireless, tá bom? Disco rígido. O disco rígido, o HD, tá certo? Ele que é responsável por armazenar todos os seus arquivos. Professor, o meu HD se corrompeu. Geralmente quando aparece aquela tela preta no seu computador e um monte de nome em inglês, né, dizendo assim, não sei o que, rompido, HD e tal, você vai ter que formatar seu computador. Professor, eu tenho vários arquivos importantes. Tenho aulas, tenho vídeos, músicas, e se eu perder vai me dar um prejuízo muito grande. Como é que eu faço para recuperar? Liguei meu computador e o computador apresentou uma tela de sistema corrompido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sistema corrompido. Deixa eu ver se eu acho aqui a tela. Corrompido. Pronto. Liguei meu computador, professor. Apareceu essa tela aqui, ó. Essa tela preta aqui. Tem como, professor, eu recuperar? Tem como eu recuperar o meu arquivo? Meus arquivos tem. Qual é a dica? Primeiro, você vai pegar e vai desmontar o seu computador, vai tirar o HD dele e vai colocar o HD dele em outro computador. Isso a gente vai aprender ao vivo, tá certo, galera? Ao vivo é melhor. Então, você tira o seu HD e bota o HD em outra máquina que esteja funcionando perfeitamente. E esse seu HD que estava corrompido, ele vai abrir como um pendrive. Aí você vai procurar uma pastinha lá chamada de usuário. Aí você vai procurar o usuário que está com o nome. Se tiver um único usuário, vai aparecer lá. Se tiver dois usuários, usuário A e usuário B, você vai no usuário A e procura as pastas, imagens, fotos e vídeos, e você pode recuperar, tá certo? Tem como recuperar sim. Tem muitas pessoas que dizem que não tem como recuperar por preguiça de fazer, mas tem como recuperar sim. Não é 80% dos casos, não é 100% dos casos, melhor dizendo. Mas, na grande parte, quando corrompe o sistema do computador, só corrompeu o sistema operacional, tá certo? Então tem como sim fazer a recuperação, tá bom? Aqui eu tenho alguns cabos, né? Tem o cabo PS2, tem o cabo RJ45, ó, que é o cabo de internet, a gente vai aprender a conectar, né? Eu tenho o cabo da impressora, eu tenho os cabos da fonte de energia, tá certo? Tem muita gente que usa, principalmente quem tem carro com som, usa as fontes de energia para dar potência ao som, né? Para deixar o som mais potente. Então, tem o cabo SATA, que é o conector da placa-mãe, tá certo, galera? Então, todas essas aulas a gente vai ter ao vivo e a cores, tá certo, meus queridos? Se você tiver alguma dúvida, só é me procurar no WhatsApp que eu estarei pronto para ajudar você, tá certo? Qualquer dúvida, me chame no Zap que eu vou ajudar você. Beleza, galera? Então, até a próxima. Se Deus quiser, vou passar o exercício, tá bom? Não deixe de fazer o exercício, pois está valendo como nota. E também presença, tá bom? Então, tchau, tchau e até mais!